Entre os dias 12 e 14 de março, Belém recebeu a terceira edição do Bioeconomy Amazon Summit, evento que, através de painéis e apresentações, promoveu discussões a respeito de bioeconomia sustentável na região amazônica. Integrando as programações do evento, o Porto Futuro 2 foi palco da oficina gratuita Jornalismo de Soluções, Construção de Narrativas para a Bioeconomia como Resposta. A atividade foi ministrada por Daniel Nardim, fundador e diretor executivo do Amazônia Vox. E a equipe do Academia Amazônia conversou com ele sobre o papel do jornalismo de soluções na bioeconomia. Acho que a gente precisa olhar a bioeconomia além do que se põe na mesa ou além do que se consome num produto. Cada produto ele tem uma história. Então, se você for falar de uma gastronomia que tem na sua base a bioeconomia da Amazônia, isso já é importante, que você valoriza uma identidade cultural, uma gastronomia daqui da nossa região. Só que quando você vai ver a cadeia produtiva, você chega então na ponta. Uma comunidade que consegue gerar renda sem avançar na floresta, mas produzindo de maneira sustentável e que fornece para esse restaurante, para essa marca, para alguém que produz aquilo. O que a gente precisa cada vez mais é entender melhor as cadeias produtivas, as dificuldades de deslocamento, como que eu consigo fortalecer, como eu consigo gerar financiamento direto na ponta, com menos atravessadores e principalmente, a gente olhar mais, quando fala em Amazônia, a gente olhar mais para o endereço do CNPJ e não só para o nome fantasia. A gente vê a marca Amazônia, como o professor Tarsila Amaral bem escreveu no seu livro, muito em evidência nesse momento, mas que a gente precisa não só falar em marca Amazônia, falar dela sim, mas principalmente de quem faz a Amazônia todos os dias, que são os 30 milhões de habitantes que vivem nessa região. E eu acho que quando a gente fala em bioeconomia, e além da economia, olhar o bio e usar mais também o conceito de socio-bioeconomia. Então, olhar o social, que trabalha na questão dos bioativos da região e que gera uma economia que é mais sustentável e que gera renda para quem mais precisa e quem está na ponta, que é quem de fato preserva e defende a Amazônia. Além da convergência entre a especialização jornalística e a bioeconomia, o diretor também explica a função da área no enfrentamento a novos desafios regionais. Eu acho que a gente faz um trabalho interessante, que primeiro de tudo é dizer, que a gente tem muitos problemas, desafios na Amazônia, e é preciso jogar a luz e mostrá-los. Então a gente precisa valorizar, enaltecer, fortalecer o jornalismo de denúncia. Mas uma outra vertente que o Jornalismo de Soluções trabalha é justamente mostrar iniciativas locais que dão respostas a esses problemas na região. Que ao fazer isso, a gente consegue mostrar para a própria Amazônia, mas para o Brasil e para o mundo, que não precisa trazer solução externa para a Amazônia. Você precisa conhecer mais e fortalecer iniciativas locais que já estão dando resposta e que muitas vezes precisam de financiamento, de apoio, de valorização, de recursos, para que aquilo seja escalado. Então, acho que a gente não nega o problema, a gente mostra o problema, sim, só que mostra ele contando a partir da resposta. E a gente tem, em todas as regiões da Amazônia, em todas as áreas, certamente muita resposta sendo feita por comunidade, por liderança, seja com povos indígenas, povos quilombolas, com comunidades ribeirinhas ou nas periferias das cidades. Então, acho que isso precisa ser mais valorizado e mostrado para que a gente tenha menos solução externa e mais valorização das respostas que já existem aqui no território. A oficina contou com a presença de estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Pará, onde a professora Juliette Paula explica a relação entre o jornalismo de soluções e as aulas ministradas. A oficina sobre jornalismo de soluções me pareceu uma ótima oportunidade para a gente conversar um pouco, expandir os temas que a gente discute em sala de aula. Então, eu costumo falar sobre jornalismo de soluções em algumas disciplinas e aí ter esse espaço para conversar com um profissional que atua diretamente com o trabalho, poder expandir as possibilidades de pauta também me parece como um bom exercício assim, para os alunos, para a comunidade acadêmica de modo geral. Criado em 2023, o Bioeconomy Amazon Summit se tornou um dos principais eventos para a discussão da bioeconomia regional, buscando mais inovações sustentáveis para a região amazônica.